Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: Lula deixará a prisão? Pessoal, esse é um debate que está cruzando o país. O desgaste da Lava Jato, desmascarada pela publicação de mensagens entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro, esse desgaste vai revelando ao país, graças ao trabalho do site Intercept, vai revelando ao país a conspiração, a podridão, a organização criminosa que é a Lava Jato. E como, em particular, o ex-presidente Lula foi vítima de uma armação, de uma conspiração, cujo objetivo era prendê-lo para impedir que participasse das eleições presidenciais de 2018. Com isso, fraudando o processo eleitoral, manipulando o processo eleitoral e permitindo a vitória de um candidato das forças conservadoras, um candidato de direita que viesse a implantar um programa de tipo neoliberal, de cortar salários, direitos, de esmagamento dos serviços públicos, das conquistas históricas das classes trabalhadoras. Isso tudo é cada vez mais evidente para parcelas crescentes da opinião pública, de que houve conluio entre o ex-juiz e os procuradores, de que houve falsificação processual, de que houve tramóia, maracutaia para condenar Lula. Essas evidências colocaram na ordem do dia do país, com mais e mais força, o tema da injustiça da prisão do ex-presidente Lula e da necessidade dessa injustiça ser reparada com a maior urgência possível. Essa passa a ser a pressão de setores importantes da sociedade brasileira, passou a ser a pressão de setores importantes da sociedade brasileira, que se manifestam nas ruas, em espetáculos musicais, em atividades esportivas, na internet, nas redes sociais e também pressão de muitos setores internacionais, intelectuais, lideranças, que inclusive visitam o presidente Lula no seu calabouço na Polícia Federal em Curitiba. Pois bem, essa pressão, ao colocar na ordem do dia o debate sobre a libertação do ex-presidente Lula, suscita movimentos de vários personagens da própria Lava Jato, personagens da Corte Suprema, meios de comunicação, agentes da vida política do país, e é necessário a gente entender um pouco esses movimentos para poder responder, ou tentar responder, a pergunta: Lula deixará a prisão? Para que a gente possa debater em que circunstâncias Lula poderia deixar a prisão, poderia ser libertado. Nesse momento, há dentro do Poder Judiciário um conflito duro, um conflito entre o setor garantista da Corte Suprema, que deseja acabar com as medidas de exceção e as tramóias da Operação Lava Jato, e os setores mais conservadores da própria Corte Suprema e do conjunto do sistema de justiça, que tentam proteger a Lava Jato, em particular, tentam impedir que se faça justiça no caso do ex-presidente Lula. É um conflito jurídico, mas é também um conflito político. Se fosse um conflito apenas jurídico, vamos supor que o ex-presidente Lula não fosse o que é, um grande personagem da política brasileira, um líder popular, um líder das classes trabalhadoras, um ex-presidente de enorme prestígio popular, nacional e internacional. Vamos supor que ele não fosse nada disso, e a questão fosse apenas jurídica, talvez nós já tivéssemos com o assunto resolvido, porque o desmascaramento da Lava Jato levaria a que a gangorra se invertesse e que rapidamente as Cortes Supremas tentassem reparar um erro que, ao fim e ao cabo, acaba manchando sua própria imagem. Quem responde pelo Poder Judiciário em última instância é a Corte Suprema. E quando tramóias, conspirações, conluios, fraudes, falsificações são produzidas pelo sistema de justiça, e essas tramóias não são anuladas nas Cortes Supremas, não são anuladas pela própria Corte Suprema, pelo próprio STF, isso acaba manchando a reputação dos ministros
e ninguém gosta de ver a reputação manchada. O caso é que não se trata apenas de uma questão jurídica, é também uma questão política. Há um cálculo correndo nos bastidores que se soma à discussão jurídica, que é o cálculo político. Os setores mais duros, os setores dirigentes das classes dominantes do Brasil, não querem Lula livre sob nenhuma hipótese. É evidente que eles se dão conta que a tramóia da Lava Jato está desmascarada, mas eles tratam de protelar, seja como for, qualquer decisão que possa anular os julgamentos do ex-presidente Lula, libertá-lo, repor seus direitos políticos eleitorais com o reconhecimento da sua inocência. Tratam de impedir, de todas as formas, uma decisão desse tipo. E se já não tem mais forças para decidir em contrário ao ex-presidente Lula, o que tratam de fazer é adiar esse processo o máximo possível. Por que querem fazer isso? Porque eles calculam, com uma certa razão, vamos convir, que a libertação do ex-presidente Lula pode mudar a situação política do país. Pode representar para o povo brasileiro um sentimento de vitória desses que impulsiona a luta, que mobiliza o povo, que dá ao povo aquele gostinho de que é possível vencer as elites e, portanto, que leva o povo a um outro patamar de movimento, a um outro patamar de resistência, a um outro patamar de pressão, aos moldes do que a gente tem visto em outros países da América Latina, como é o caso mais recente do Equador. Há um medo nas elites em relação ao que poderia representar a libertação do ex-presidente Lula neste sentido. As elites também temem que, libertado o ex-presidente Lula, com a possibilidade dele se apresentar como candidato a presidente da República, que o governo Bolsonaro entre em parafuso, que o governo Bolsonaro acabe se afundando no pântano da sua própria crise, levando o país a uma crise política e, eventualmente, antecipação do próprio processo eleitoral, com a possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato e, sendo candidato, vencer as eleições, retomando para as mãos da esquerda brasileira o comando do Estado. Esse é um grande medo das classes dominantes. E esse medo perspassa, atravessa o Poder Judiciário, incluindo o próprio setor garantista da Corte Suprema, que enfrenta a Lava Jato. Esses dois cálculos jurídicos e políticos é que estão por trás de uma série de movimentos. Vamos citar alguns deles, porque são importantes. E aí nós vamos discutir em que situações o ex-presidente Lula poderia ser libertado. Primeiro, o Ministério Público Federal fez um movimento ardiloso e desesperado. Diante da possibilidade da Corte Suprema anular o julgamento do caso Triplex, repondo a inocência do ex-presidente Lula, libertando-o e lhe devolvendo os direitos políticos eleitorais, o que fez o Ministério Público da 13ª Vara, o Ministério Público da Lava Jato, comandado pelo senhor Deltan Dallagnol. Pediu a progressão penal do ex-presidente Lula, do regime fechado, onde atualmente ele se encontra, para o regime semiaberto. Alguns brasileiros, algumas brasileiras, de boa fé, viram, puxa vida, que legal, isso significa uma melhoria da situação carcerária do Lula, isso significa a possibilidade do Lula, mesmo limitadamente, ir às ruas, isso é um avanço. Na verdade, não era nada disso. Não passa de uma manobra muito bem identificada pelo ex-presidente Lula. Uma manobra através do qual o presidente Lula sai do regime fechado para a prisão domiciliar, num movimento implícito pelo qual ele reconhece sua própria culpa, e um movimento que reduz a pressão sobre a Corte Suprema. Mais ou menos o Ministério Público queria a seguinte troca: olha, nós vamos aliviar a vida do Lula, vamos fazê-lo transitar do regime fechado para o regime semiaberto, e em troca o STF não vai discutir, não vai votar nenhuma história de anulação dos julgamentos do Lula. Essa é a troca implícita proposta pelo Ministério Público Federal. O ex-presidente Lula, do alto da sua dignidade e experiência, disse, melhor, gritou um sonoro não. Não aceitou essa armadilha, essa manobra suja,
que o levaria a uma situação precária. Não, o presidente Lula mantém toda a pressão sobre a Corte Suprema. Lançou uma carta ao povo brasileiro onde ele afirma claramente que não aceita a progressão penal, que não aceita nada diferente do que a anulação dos seus julgamentos por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, por conta das tramóias da Lava Jato, com o reconhecimento da sua inocência e a devolução dos seus direitos políticos e eleitorais. O presidente Lula jogou firme, jogou duro, e todos nós devemos apoiar. Não se pode piscar. Quem pisca nessa hora não é amigo, não é companheiro, não é lutador do povo, é covarde. Não é hora de piscar. É hora de estar junto com o presidente Lula neste movimento. Esse movimento precisa ser neutralizado. O STF precisa ser pressionado a julgar o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente, que pede a anulação dos julgamentos do ex-presidente, em particular pede a anulação do julgamento do caso do Triplex por suspeição de Sérgio Moro. Esse habeas corpus foi apresentado pela defesa do ex-presidente há quase um ano, quando Bolsonaro ganha as eleições e nomeia Sérgio Moro ministro da Justiça. Neste momento, a defesa apresentou, com muita sabedoria, um habeas corpus. O que dizia esse habeas corpus? Se o juiz que afastou o ex-presidente Lula do processo eleitoral foi premiado com um cargo no governo do Bolsonaro, que finalmente se beneficiou do afastamento do ex-presidente Lula, esse juiz, evidentemente, era suspeito, e o julgamento realizado na 13ª Vara deveria ser anulado. Naquele momento não existiam ainda as revelações do Intercept, que ocorreriam apenas em junho deste ano, reforçando em muito esse habeas corpus. Esse habeas corpus está em julgamento na segunda turma do STF, que é composta por 5 ministros. 2 desses ministros estão contrários ao habeas corpus, já votaram dessa forma. É provável que 2 desses ministros, pelas declarações que têm dado, pelo seu comportamento, sejam favoráveis a esse habeas corpus. Seriam favoráveis a esse habeas corpus os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Já votaram contrariamente a esse habeas corpus os ministros Edson Fachin, o relator, e a ministra Carmen Lúcia. Haveria, portanto, um empate, e o voto de Minerva nessa decisão teria que ser do ministro Celso de Mello. Cabe à segunda turma imediatamente retomar a votação desse HC. É o que exige a justiça para o ex-presidente Lula, com uma vitória, com a anulação desses julgamentos e o retorno do processo à sua estaca inicial. O presidente Lula teria direito a um novo julgamento, isento e justo, não um julgamento contaminado, um julgamento criminoso, como realizado na 13ª Vara. Esse HC é o que efetivamente permite que se faça justiça. A progressão para o regime semiaberto é uma burla, é um truque, é um passa-moleque do Ministério Público da 13ª Vara de Justiça. Mas não é este o único caminho que poderia eventualmente levar à libertação do ex-presidente Lula. O habeas corpus é o único caminho que repõe justiça no caso do ex-presidente Lula. O habeas corpus, que determina a anulação do julgamento do ex-presidente Lula por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, é o único instrumento que permite justiça plena no caso do ex-presidente Lula. Mas há outras discussões que podem também afetar positivamente, eventualmente de forma positiva, as condições judiciais do ex-presidente Lula. Quais seriam esses outros caminhos? Agora, na quinta-feira, dia 17 de outubro, está convocada uma sessão que vai discutir a execução provisória de pena em segunda instância. Vocês estão lembrados que houve uma decisão do STF malandra, safada, que permitiu a execução provisória das penas a contrapelo do que determina a Constituição. Permitiu que as penas fossem executadas a partir do julgamento em segundo grau,
que é o julgamento nos tribunais de justiça dos estados ou nos tribunais federais, no caso da Justiça Federal. A Constituição brasileira é muito clara. A Constituição brasileira diz de forma nítida de que só começam a cumprir pena os presos que tiverem seus processos transitados em julgados, ou seja, quando não existir mais recursos, salvo determinadas exceções de perigo à sociedade, de violência extrema, que são os casos de prisão cautelar. A Constituição brasileira é clara, só pode começar a cumprir pena depois do processo transitado em julgado. Nesse caso, após um processo ser julgado no STJ e no próprio STF. O STF, alguns anos atrás, pressionado pela mídia conservadora, pressionado pela Lava Jato, pressionado pela direita, mudou o entendimento da Constituição e permitiu o cumprimento de pena a partir da segunda instância. Alguns tribunais, em especial o do Paraná, determinaram que seria obrigatória a execução da pena após o julgamento em segunda instância. Não era uma possibilidade que deveria ser justificada pelas cortes que assim o decidissem, mas uma obrigatoriedade. Essa foi a decisão tomada pelo TRF4, que é o TRF de Porto Alegre, ao qual está submetida a 13ª vara, a vara da Lava Jato. Todos os presos da Lava Jato condenados no TRF4, o do Porto Alegre, imediatamente passaram a cumprir pena, incluindo o ex-presidente Lula. Isso vai estar em discussão de novo no STF nessa quinta-feira. Se é correto ou não a execução provisória em segunda instância, se é obrigatório ou não. Os 3 processos que têm a ver com isso serão julgados nessa quinta-feira, estabelecendo ou não uma nova jurisprudência do STF. Se o STF julgar que o que vale é a Constituição, que só pode ter execução de pena a partir do trânsito em julgado, nesse caso, se for integralmente respeitada a Constituição, o presidente Lula será imediatamente libertado, como também será libertado o ex-ministro José Dirceu e outros presos que cumprem, no âmbito da Lava Jato, prisão depois de condenação apenas em segunda instância. Se o STF tomar uma decisão contrária a esse entendimento, se o STF preservar a prisão em segunda instância, essa decisão não levará à libertação provisória do ex-presidente Lula. O STF também pode tomar uma decisão intermediária. O que seria uma decisão intermediária? A decisão de que a execução provisória de sentenças possa ocorrer a partir do 3º grau e não do 2º grau. Ou seja, não a partir de decisões dos tribunais regionais, estaduais ou federais, mas a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ. Se o STJ recusa a apelação de réus já condenados em segunda instância, se o STJ, em terceira instância, confirma a condenação de um determinado réu, aí sim já poderia se cumprir a pena. Seria uma solução também contra a Constituição, mas uma solução intermediária, uma solução um pouco mais próxima da Constituição do que a decisão que permite o cumprimento de pena em caráter provisório a partir da segunda instância. Neste caso, os presos que tivessem condenados apenas em segunda instância seriam libertados. Não é o caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula já tem condenação em 3º grau no STJ. Seria uma decisão do STF, se for essa decisão, para prestar contas à sociedade, para promover uma derrota à Lava Jato, para começar a enquadrar a Lava Jato, retirando dela essa aberração que é a execução provisória em segunda instância, mas sem libertar o ex-presidente Lula. Seria uma manobra de duplo sentido, seria uma decisão híbrida, que do ponto de vista jurídico representaria uma derrota parcial da Lava Jato, mas do ponto de vista político salvaguarda o interesse das classes dominantes, salvaguardaria os interesses das classes dominantes, que é manter preso o ex-presidente Lula. Então, vamos estar atentos na quinta-feira. A única decisão aceitável do STF é o respeito pleno à Constituição, de que só podem ser presos réus condenados
com trânsito em julgado, ou seja, quando não existirem mais recursos a serem apresentados. Fora disso, nós estaremos diante de mais manobras protelatórias para impedir a libertação do ex-presidente Lula e o reconhecimento da sua inocência. Seja qual for o cenário, o que importa é manter a pressão justiça para Lula. O que importa é manter a pressão pela anulação dos seus julgamentos. O que importa é manter a pressão pelo reconhecimento da sua inocência. O que importa é manter a pressão para que lhe sejam devolvidos os direitos político-eleitorais roubados no ano passado pela quadrilha liderada pelo ex-juiz Sérgio Moro. Lula deixará a prisão se crescer a mobilização social nacional e internacional. Nesse último domingo, em São Paulo, houve uma importante manifestação popular, que pode significar uma escalada de mobilizações a favor da bandeira Justiça para Lula. Essa reivindicação vai ganhando força no país e no exterior. Essa reivindicação tem que estar presente, tem estado presente nas lutas do povo brasileiro, na luta por salário, por serviços públicos, contra a reforma da Previdência, em defesa do ensino público gratuito e democrático, contra o bolsonarismo. Sempre se faz presente como bandeira simbólica e sintética do povo brasileiro a reivindicação Lula livre. Isso tem que crescer, e tem que crescer muito, para que uma faca seja colocada no pescoço do STF. Vocês viram como funcionou no Equador? O Lenin Moreno recuou do seu decreto antipovo. Em que condições ele recuou desse decreto? Quando o povo foi às ruas em rebelião e botou uma faca no pescoço do Lenin Moreno. É só assim que as classes conservadoras recuam. Quando o povo mostra sua força, sua vontade de luta. E é essa lógica que poderá levar à libertação plena do ex-presidente Lula. Podemos ter vitórias parciais nos próximos dias. É possível que isso ocorra, porque a Lava Jato está muito desmascarada, a pressão já é grande, há um setor garantista na Corte Suprema, disposto pela primeira vez a enfrentar os exageros da Lava Jato. A coisa avança, o cenário é melhor, os ventos são mais favoráveis, mas nós só conseguiremos uma vitória plena, só conseguiremos a anulação dos julgamentos do ex-presidente Lula, só será possível sua libertação e a devolução dos seus direitos políticos e eleitorais para o país abrir um caminho para a reconstrução democrática se houver mobilização, se houver povo na rua, se as lutas populares se fundirem à campanha pela libertação do ex-presidente Lula, se dentro e fora do país for sendo construída uma corrente de opinião pública que isole a Lava Jato, que isole os setores mais reacionários, que apoie e anime o setor garantista a fazer o que tem que ser feito, a anular os julgamentos fraudulentos contra o ex-presidente Lula, reconhecer sua inocência, devolver seus direitos políticos eleitorais e libertá-lo. Encerro aqui minha exposição de hoje. Antes de terminarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir às edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Ópera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Ópera Mundi através do Superchat. E não se esqueçam, ao fazer a inscrição no canal do Ópera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais mentirosa e manipuladora.
Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no site www.operamundi.com.br/apoio. Vou repetir o endereço: www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o instrumento principal de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária é o instrumento por excelência que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerro assim o nosso programa de hoje, o programa 20 Minutos Nacional dessa segunda-feira, dia 14 de outubro de 2019. Queria agradecer a quem nos assistiu, queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, por favor, o compartilhe, ajude na sua difusão. Fazer isso nos ajuda muito. Fazer isso é participar da batalha em defesa da imprensa independente. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira, às 16h30, nos canais do Opera Mundi, no YouTube e no Facebook, com o 20 Minutos Internacional. E o tema, já podem anotar, é Equador. Nós vamos conversar sobre Equador na próxima quarta-feira, às 16h30. Até lá e um grande abraço.